Salmo 90, no versículo 2, ele diz o seguinte: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Uma das maiores procuras do ser humano é tentar encontrar-se na sua existência. O que eu quero falar com isso? É tentar entender o motivo, o propósito, o real propósito da sua existência. O que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa história e como estamos falando sobre cosmovisão, o que a Bíblia apresenta a nós é que de fato o ser humano só vai encontrar o propósito real da sua existência quando ele entender e ter Deus como o centro de tudo. O Salmo 90, no versículo 2, Moisés está escrevendo ali, dizendo que antes de tudo existir, de toda a criação existir, a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou seja, Deus existe, ou Deus é, antes de qualquer coisa ter sido criada. Deus não depende das coisas criadas para a sua existência ou para Ele ser Deus. Ele é Deus. Mas a criação e todas as suas criaturas dependem de que Deus seja o centro das suas existências para que elas compreendam ou tenham a consciência do propósito para o qual foram criadas. E especialmente o ser humano nessa busca por encontrar-se, por encontrar o propósito da sua vida, só vai encontrar esse propósito quando colocar a sua vida diante de Deus e entender que Deus deve ser o centro dela. Definimos a cosmovisão como uma estrutura ou conjunto de conceitos fundamentais por meio dos quais nós enxergamos o mundo e o nosso papel e o futuro dentro dele. Os princípios básicos, então, da cosmovisão cristã, eles se resumem em 4 categorias: a criação, a queda, a graça e a consumação. Quando nós compreendemos a explicação da experiência humana, subdividida nessas 4 categorias que eu acabei de citar, nós alcançamos então a perspectiva divina do motivo pelo qual todas as coisas foram criadas, a criação. O que deu errado na criação? Nós chamamos de queda. Como nós encontramos a recuperação dessa queda em Jesus Cristo, o que nós chamamos de redenção. E o que será no final dela, quando tudo for renovado? O que acontecerá com a criação quando todas as coisas forem renovadas conforme a Bíblia nos ensina? O que nós chamamos de consumação. Para a nossa reflexão de hoje, nós caminharemos em uma linha de pensamento dentro de limites amplos da cosmovisão cristã. E de forma breve, sem esgotar o assunto, lógico, nós esboçaremos algumas das suas implicações práticas. E a primeira implicação é que precisamos conhecer o autor da cosmovisão cristã. Ao fazê-lo, nós aprendemos a resposta para algumas das perguntas cruciais que toda cosmovisão deve responder. Em primeiro lugar, o que é a realidade fundamental? O que é a realidade fundamental? Qual é a realidade que fundamenta todas as coisas? Em segundo, como nós podemos conhecer essa realidade fundamental ou qualquer outra coisa? O lugar para começar, então, a responder essas perguntas é o ponto de partida da própria Bíblia, conforme nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Veja que o texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está falando de um princípio, de um fundamento, de algo que fundamenta todas as demais coisas. No princípio, alguém fez alguma coisa, alguém criou alguma coisa. E no texto de Gênesis está dizendo que Deus criou. Toda a cosmovisão, ela tem uma ideia fundamental que a identifica. Conceito básico, por exemplo, por trás do teísmo, uma das cosmovisões mais comuns hoje em dia.
Esse conceito diz que um Deus transcendente criou o universo, mas depois deixou mais ou menos por conta própria. Deus é o criador, mas não o provedor. Diz o teísmo é isso, né? E que somos deixados para trilhar o nosso próprio caminho pela vida. Então veja, essa é a ideia fundamental que é a base do pensamento teísta, onde Deus cria todas as coisas e Deus então de alguma forma abandona essas coisas para que elas vivam à mercê do seu próprio cuidado. É uma antiga ilustração desse pensamento. É como se você pegasse um relógio daqueles antigos de corda, você desse corda para aquele relógio, soltasse ele à mercê dele mesmo. Na hora que a corda acabar, não daria mais corda e ele ficaria por ali, né? O pensamento materialista, uma outra cosmovisão, acredita que não há Deus e somente o universo natural, somente aquilo que pode ser visto, explicado de forma natural. Segundo eles, as pessoas são meramente corpos, não almas, portanto não há base transcendente para a ética. Ou seja, se nós somos apenas corpos e não temos uma alma, não temos algo que envolva sentimentos, envolva emoções, nós não temos uma base para a ética. Então tudo que a gente fizer é certo, mesmo que essas coisas sejam erradas. Porque não há lei, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Você já ouviu isso em algum lugar. Um terceiro exemplo aqui de uma cosmovisão é o budismo. O budismo acredita que os seres humanos devem suportar o seu próprio destino terreno enquanto espera pacientemente para alcançar o estado de nirvana, ou seja, a ausência total das ilusões, desejos e paixões. E assim por diante. Esses são apenas alguns exemplos, né, de que toda cosmovisão ela está fundamentada em uma ideia central. O que traz unidade, portanto, a cosmovisão cristã, por contraste às demais, não é meramente uma ideia, mas o ser e o caráter do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não apresenta Deus como uma conclusão de alguma evidência lógica ou apenas como um mistério que ultrapassa a compreensão, mas trata sua existência como uma premissa básica sobre o qual se sustentam todas as coisas. Isso mesmo. Você pensar em Deus conforme a Bíblia apresenta não é como se você fizesse uma conta matemática. E também não é algo além da nossa compreensão. No decorrer dessa reflexão, nós vamos aprofundar um pouco melhor essa ideia. Mas sim, você compreender que, como premissa básica, Deus é o sustentáculo, aquele que sustenta todas as coisas em todo o universo. E Deus sempre é o nosso pilar irrevogável de referência. Para nós cristãos, a base para a nossa compreensão da vida, para a nossa cosmovisão, sempre será Deus. E Deus é a realidade suprema no centro de toda a realidade. Aquele que é tudo e o fim de todas as coisas. E o que os teólogos chamam, né, de que os cristãos têm uma teorreferência, ou seja, a referência do cristianismo e dos cristãos, por consequência, ela é a partir de Deus. Diferentemente disso, a cosmovisão cristã não começa com Deus como gostaríamos que ele fosse. Um Deus do meu entendimento, ou seja, as demais cosmovisões apresentam Deus de acordo com uma construção humana sobre Deus. É como se nós pensássemos naquela figura, naquele personagem das histórias de terror, o Frankenstein. Ele é formado de várias partes que o seu criador ali vai colocando até conseguir dar um tipo de vida para ele. Mas o Deus que nós cristãos acreditamos, ele não é esse Deus Frankenstein, um Deus do meu entendimento, conforme eu forjo, conforme eu modo. Mas é o Deus que a Bíblia apresenta. O cristianismo começa com o Deus que realmente existe. Desse modo, quando dizemos Deus, nos referimos ao Deus da Bíblia. Não a um Deus, por exemplo, do Corão ou de qualquer outro texto religioso. Mas em um Deus todo perfeito,
como a Bíblia o revela. Somente as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento nos oferecem um retrato correto de Deus. Essa é uma afirmação, é um pressuposto nosso, de nós cristãos. Somente a Bíblia toda, 66 livros, do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, apresentam o retrato correto de Deus. O Deus da Bíblia, conforme a Bíblia nos apresenta, é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é autossuficiente. Somente Ele é infinito, Ele é eterno, imutável em sua sabedoria, imutável em seu poder, imutável em sua santidade. Ele não muda na sua bondade, Ele é imutável em justiça, verdade e amor. Ele revelou a si mesmo como sendo assim, o Senhor Deus, conforme nós encontramos em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O Deus bíblico é integral e absolutamente soberano. Deus é integral e absolutamente soberano. Ele não é forjado por partes. Ele não é formado conforme o ser humano quer. Certa vez, em uma conversa com o Senhor, eu estava conversando sobre a Bíblia com Ele, e Ele me falou a seguinte frase. Ele disse: olha só, eu penso que Deus só é Deus porque a gente acredita nisso. Eu tive que refutá-lo, e dizer assim: olha, seu fulano, por mais que o senhor pense assim, o senhor acha que Deus é assim, o que a Bíblia apresenta não é que Deus é dessa forma. Deus não é Deus porque a gente acha que Ele existe porque Ele é Deus. Em outras palavras, se eu penso que Deus existe, Deus então existe. Se eu penso que Deus não existe, Deus não existe. Não. Eu falei, o que a Bíblia apresenta é que, independente desse pensamento que o Senhor tem de Deus, e até mesmo se eu e o Senhor morrêssemos agora, Deus continuaria sendo Deus, porque Ele diz que é Deus assim. Então veja que muitas pessoas às vezes têm um pensamento de que Deus é conforme eu penso, conforme eu quero que Ele seja. Coloca Deus dentro de uma caixinha de sapato e mexe nesse Deus, faz dele uma mutação, uma metamorfose ambulante ali, onde a qualquer momento da minha vida eu posso mudar. Mas o que a Bíblia revela é que Deus é integral e absolutamente soberano. Ele controla todas as coisas em todos os momentos, em todos os lugares, e faz todas as coisas conforme a sua própria vontade quer, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 1, versículo 11. Ele é um Deus de santidade imaculada. Ele não é pecador. Ele não é imperfeito como nós somos. Deus, ele castiga por ser perfeito e santo, ele castiga o pecado com justiça e retidão. Deus jamais falha. Deus jamais erra. Ele é também o Deus do amor crucificado, que tem um plano para redimir o seu povo em Cristo. E o Deus que é cheio de graça e de verdade. Esse é o Deus que a Bíblia revela e o qual nós cristãos acreditamos. Acreditamos e confiamos nele. O que mais sabemos sobre o único e verdadeiro Deus? Que Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, conforme nós encontramos em 1 Timóteo 1,17, que merece toda a adoração e todo o louvor. Ele rege todas as nações e é uma divindade com tão poderosa afeição que nada jamais poderá nos separar do seu amor. Deus nos ama de forma incondicional. Deus ama o seu povo que está espalhado pela face da terra. E eu quero deixar uma pergunta. Você faz parte do povo de Deus? Você tem consciência de que Deus salva por meio de Jesus Cristo a vida do ser humano? Você já foi alcançado por essa salvação? Se ainda não tem essa compreensão, essa consciência, ou não sabe sobre isso, recorra à Bíblia Sagrada. Leia os Evangelhos. Compreenda, por misericórdia de Deus, a graça dele sobre a sua vida. Se renda aos pés de Jesus Cristo, para que a sua vida seja salva de você mesmo. Seja salva das trevas, seja salva do inferno, da condenação eterna.
Porque Deus, Ele é um Deus de amor. Deus é um Deus que salva. Ele tem toda a autoridade, o único que tem poder para isso. É esse Deus que a Bíblia revela. Seu mais alto propósito é a manifestação da sua glória. A grandeza e majestade de quem Ele é, conforme revelado em sua obra. E como afirmou um escritor e um evangelista da atualidade chamado Francis Schaeffer, esse é o Deus que está lá. Ele existe. Schaeffer falou que Deus está lá. Deus não é um Deus que não se importa com a vida do ser humano, como os teístas acreditam. Deus não é um Deus que está à mercê, ou melhor, está além ou aquém da vida humana, da existência humana. Não, Ele se importa com a nossa vida, ao ponto de ter permitido que o seu Filho Jesus Cristo morresse na cruz para nos salvar. E por estar lá, Ele deve estar no centro da nossa cosmovisão, assim como está no centro de todas as outras coisas. Deus precisa ser o centro da sua cosmovisão, da maneira como você e eu enxergamos a vida. A cosmovisão cristã sustenta firmemente que Deus é a realidade definitiva, a realidade fundamental, cujo caráter pessoal, natureza trinitária, excelência moral, obras maravilhosas e governo soberano constituem o ponto de referência objetivo para toda a realidade. Nada pode ser compreendido separadamente de Deus. Se você um dia pensou ou está pensando na sua própria existência, saiba de uma coisa: você não poderá jamais separar a sua reflexão sobre a vida de Deus. Do contrário, você não encontrará nada. Você chegará à conclusão de que a sua vida é um nada. Quando a Bíblia revela que nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Por isso, somente em Deus, percebe? Nós nos encontramos de fato. Nós encontramos sentido para a nossa existência. Nós resolvemos muitas das nossas crises existenciais, ou se não todas, quando nós temos Deus como centro de tudo. A segunda implicação é que nós cristãos cremos que Deus fala. Se Deus está lá, como disse o nosso amigo Francis Schaeffer, esse Deus não está em silêncio. Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que fala. E Deus está lá, e esse Deus que está lá, Ele revelou-se a nós para que saibamos quem Ele é. Nós só temos consciência de que Deus é, de que Deus existe, de que Deus está lá, porque Ele quis se revelar a nós. Ele quis contar para nós sobre a sua existência. Se Deus não tivesse se expressado, como saberíamos o sentido da nossa existência? Por ter falado a nós, temos uma perspectiva que transcende a nossa própria consciência sobre a nossa existência e nos capacita a enxergar as coisas realmente como elas são. Deus falou a nós tanto na revelação geral da criação, quanto na revelação especial da sua palavra. Os reformadores protestantes, eles gostavam de afirmar que Deus nos deu 2 livros. Um deles é a criação, por meio da qual nós conhecemos o Senhor que nos criou e reconhecemos Deus como Criador de tudo. Mas Deus se revelou para nos apresentar o seu plano redentivo, a sua salvação, e nos ajudou a conhecer o caminho dessa salvação. Ele também nos deu o registro na sua palavra, para que a gente conhecesse isso. A revelação especial, como a gente chama. Deus é revelado nas palavras da Bíblia, assim como nas palavras da criação. O tema central da Bíblia é a obra salvadora de Jesus Cristo, Deus Filho, o Verbo encarnado. Essa afirmação é exclusiva do cristianismo bíblico, pois o cristianismo é a única religião ou cosmovisão que afirma que o próprio Deus se fez homem, assumindo a matéria humana na pessoa de um indivíduo.
Isso é peculiar, é exclusivo do cristianismo bíblico. Afirmar que Deus, ele assume a forma humana, ele assume a matéria humana, passando a ser um indivíduo, um ser humano, como nós, como diz a Bíblia, no entanto sem pecado, e para um objetivo, para um propósito: salvação, salvação eterna. Pelo nascimento virginal, Jesus de Nazaré é ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano. É Deus e é ser humano. Por ser Deus perfeito, portanto é um ser humano perfeito, aquele que foi capaz de assumir o nosso lugar na cruz, tomar sobre si a maldição que estava sobre nós, a maldição do pecado que nos traria juízo e condenação eterna. E por ser essa pessoa 100% Deus e 100% homem, tinha toda a autoridade e capacidade para fazer isso em nosso favor. E ele fez. E isso é essencial a toda a história da salvação. Deus, ele é revelado a nós na pessoa do seu Filho. Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. De fato, então, como a Bíblia também afirma, contemplar o Filho, contemplar Jesus, é contemplar o Pai. Porque em Jesus Cristo nós temos o verdadeiro conhecimento do Deus vivo. Por isso o cristianismo rejeita absolutamente qualquer relativismo. Relativismo é a crença de que não existe verdade absoluta. Ou seja, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Não existe uma verdade absoluta. Portanto, não existem princípios absolutos, não existe uma ética absoluta, não existe nada absoluto. Isso é o que o relativismo acredita. E o cristianismo bíblico rejeita qualquer tipo de relativismo, porque nós cremos que há uma verdade absoluta. Porque Deus revelou a si mesmo, contando-nos uma história sublime de salvação e nos ensinando a verdade absoluta, que só se encontra nele. Não há verdades, tantas verdades como o ser humano quer que existam ou procura viver por elas. Existe uma verdade absoluta. Você pode discordar do que eu estou falando aqui, mas é o que a Bíblia apresenta. E o meu pressuposto, o pressuposto de qualquer cristão que tem como base da sua vida a Bíblia Sagrada, é crer que só há uma verdade absoluta. O cristianismo bíblico é a verdade acerca da realidade total. Em outras palavras, a fé cristã é uma unidade de pensamento, uma verdade interconectada. O cristianismo não é uma junção de fragmentos, há um início e um fim. Há todo um sistema de verdade. E esse sistema é o único que resiste a todas as perguntas que nos são apresentadas, quando enfrentamos a realidade da existência. Você que está aí me assistindo, me ouvindo, talvez esteja numa busca por compreender, para tentar compreender a sua vida, a sua existência. Eu digo uma coisa para você sem medo de errar. A Bíblia te dá a real orientação e a real resposta para a sua existência, ou para a sua crise existencial. Procure a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, para que Deus se torne o centro da sua vida e você se encontre com Ele, para ter condições de se encontrar consigo mesmo e com os demais. Deus sendo o centro de tudo, Ele não tem um ponto de vista como qualquer um de nós. Ele tem a visão completa do todo. É por isso que nós podemos afirmar e confiar de que Deus é a resposta para todas as crises existenciais do ser humano. E por ter se revelado a si mesmo a nós, logo nós podemos ver as coisas a partir da sua visão privilegiada. Obviamente no tocante a nós, não de maneira perfeita, porém verdadeira, tendo certeza daquilo que nós estamos lendo ali na Bíblia e crendo, e não só crendo, colocando em prática na nossa
no nosso dia a dia, na nossa vida diária, a partir da cosmovisão bíblica, porque a verdade completa é a verdade de Deus. Somente Deus é essa verdade completa a qual eu e você precisamos ter e crer e andar por ela, para que de fato nós tenhamos sentido, nós encontremos sentido para nós, o que estamos fazendo aqui na nossa história, como a nossa história tem sido dirigida, por um mero acaso, como alguns creem, ou por Deus. As coisas que são verdadeiras, melhor falando, perdão, são aquelas que Deus entende como verdade, onde quer que as encontremos. É Deus quem define o que é verdade e o que não é. É Deus quem define o que de fato é realidade e essa realidade a qual todo ser humano precisa viver ou não. Somos capazes de chegar, sim, a uma verdadeira compreensão de mundo, pensando os pensamentos de Deus. De novo, no tocante a nós, embora que ainda de maneira incompleta e imperfeita, mas conhecedores da verdade, como Ele conhece, nós teremos condições, então, de compreender o mundo. Porque estamos, a partir do momento que somos convencidos e convertidos pela palavra de Deus, que nos revela Ele, nós temos condições, então, de ter essa compreensão da vida, mudar a nossa cosmovisão para a cosmovisão absoluta, que é a de Deus. Assim que compreendemos esse princípio, a saber que toda verdade é a verdade de Deus, onde quer que ela esteja, os mundos da literatura, da filosofia, da história, da ciência, das artes, tornam-se legítimos domínios cristãos. O cristianismo é uma cosmovisão cristocêntrica, originada em Deus e fundamentada na Bíblia, que traz uma visão abrangente e coerente da realidade. Logo, essas demais matérias que eu citei, observadas, vividas e expressadas pelos cristãos, porque têm a cosmovisão bíblica, a cosmovisão divina do todo, da vida, da existência, elas serão, no bom sentido da palavra, afetadas para um fim bom, porque elas estão sendo vistas, observadas e vividas da maneira real, da maneira que a Bíblia orienta. Essa cosmovisão começa com Deus, que é pessoal, é infinito, que existe, que não está em silêncio, fazendo eco a Francis Schaeffer, um Deus que está lá, esse Deus amoroso que revelou-se ao mundo na palavra inspirada da Bíblia, no Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Portanto, todo significado e propósito, inclusive o nosso próprio significado e propósito, são definidos em relação a Ele. Portanto, a cosmovisão cristã não é um mero conjunto de conceitos, mas uma perspectiva de vida que flui da nossa amizade com Deus, um Deus pessoal, um Deus cujo amor escreve a minha história e escreve a sua história. Você e eu temos a compreensão de que Deus é o centro de tudo? Temos confiado na soberania divina que dirige nossas vidas e o mundo como um todo? Quando você contempla a criação, você entende que Deus de fato é o Criador? Você crê na Bíblia como palavra de Deus revelada, inerrante e suficiente como base e fonte da sua cosmovisão? E uma última pergunta. Quem é o centro da sua existência? Você ou Deus?